Boa noite a todos, paz seja convosco, Deus abençoe os irmãos, mais uma vez estamos juntos. Semana passada nós tentamos fazer nossa primeira live, mas choveu muito e não foi possível, porque começou a travar muito e depois caiu a transmissão. E hoje nós estamos voltando depois de ter ajustado a internet, estamos tentando novamente fazer a primeira live, né? E infelizmente não está conectando, ela está travando e caindo. Então eu quero nesta noite orar com os irmãos e trazer uma palavra de fé, de esperança, nesse momento que nós estamos passando, talvez de tristeza, né, pelo ocorrido que todos nós tínhamos uma expectativa já nessas eleições e, lamentavelmente, ocorreu o que todos nós vimos. Mas Deus tem uma promessa para todos nós, porque Deus é quem está no controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Então, daqui a pouquinho eu vou estar orando pela nossa igreja e pela igreja do Senhor sobre a face da terra. Estaremos orando juntos pelo Brasil e estaremos orando pela sua família. Daqui a pouquinho eu vou estar fazendo isto. Então, irmãos, o que nós estamos vendo acontecer é que Satanás está dando as suas últimas cartadas sobre a face da terra. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus diz que Satanás desceu para a terra. O anjo que voa pelo meio do céu, ele diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós tendo grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o que nós estamos vendo hoje aí é Satanás tentando impor o seu comando, o seu domínio, mas o reino de Deus está aqui na terra. Enquanto o reino de Deus estiver sobre a terra, Satanás não assume nenhum governo. Ele pode ameaçar, ele pode tentar, ele pode se camuflar, mas ele é derrotado e vencido pelo poder do nome de Jesus. Então a palavra de Deus ensina para nós em 1 João 4,4, que diz assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós podemos ficar tranquilos, porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, eu sei que tem irmãos muito preocupados, o Brasil inteiro está realmente, algumas pessoas assustadas. A gente vê em algumas lives os comentários das pessoas: e agora, como vamos fazer se o comunismo tomar o Brasil, como é que nós vamos fazer? Então, irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra para você, no Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza,
e se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, este salmo mostra para nós que a nossa confiança em Deus deve ser inabalável. Inabalável. Aconteça o que acontecer, nenhum homem, nenhum anjo, nenhum demônio, nenhuma legião poderá frustrar os planos de Deus. Isto é a promessa de Deus para a nossa vida. Agora, duas coisas nós precisamos fazer. A primeira coisa, para que nós possamos enfrentar esta situação que nós estamos vivenciando hoje, esta guerra espiritual, esta guerra diabólica, maligna, onde Satanás estão movimentando seus exércitos, nós precisamos fazer duas coisas. Primeira coisa, fazer a nossa parte. Qual seria a nossa parte? Primeiro, oração, orar pela família, orar pela igreja do Senhor, orar para todas as autoridades, orar para as pessoas que ainda não tiveram experiência com Deus, fazermos o nosso papel como pessoas sociais, cumprir o nosso dever, ir lá escolher aquela pessoa que vai realmente lutar pelos princípios estabelecidos por Deus, colocar aquela pessoa que é contra a liberação das drogas, contra o assassinato de crianças, contra a ideologia de gênero, contra tudo aquilo que é destruição da família. Então, esse é o nosso papel, orar pela família, orar pela igreja, orar pelos homens de Deus, orar pela obra do Senhor e também irmos escolher aquela pessoa que representa e luta pelos princípios morais, pelos princípios éticos, pelos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, que são inegociáveis. Os princípios de Deus são inegociáveis. E a segunda parte, a segunda coisa é confiar em Deus, confiarmos em Deus. E este salmo mostra para nós que nós devemos confiar em Deus. Primeira coisa, abrigarmos em Deus. Abrigarmos em Deus. O versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O verso 7 diz assim,
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o versículo 11, que é o último versículo, diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nós temos um abrigo, nós temos onde nos refugiar. Ainda que tudo está turbulento, ainda que os ataques de Satanás, eles ameaçam ou ameacem, mas nós temos um abrigo, e o nosso abrigo é o Senhor, o nosso abrigo é Deus, Ele é o nosso refúgio, o nosso esconderijo, a nossa fortaleza, o nosso socorro que está ali bem presente na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora do medo, na hora das preocupações. Ele está presente em todos os momentos. Ele é o nosso refúgio. É a primeira coisa que nós precisamos pensar. Segundo, por Deus, precisamos colocar Deus no centro das nossas vidas. Versículo 4 e versículo 5. Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 4 e 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, irmãos, nós só poderemos ter alegria num mundo conturbado, num mundo às avessas, num mundo de conflito, num mundo onde as perspectivas são negativas constantemente. Nós só podemos termos alegria se nós confiarmos em Deus e saber que tudo está no seu controle. Tudo está no controle de Deus. Se nós olharmos a palavra de Deus, quantos servos do Senhor que estavam vivenciando adversidades, momentos difíceis, e de repente Deus manifestou a sua graça, a sua glória, às vezes no finalzinho da situação. Olha quanto tempo Jó sofreu. Jó sofreu mais de 1 ano, perdeu tudo que tinha, e Deus manifestou no finalzinho da situação da vida dele. Se você examinar o livro de Jó, você vai perceber que no capítulo 41, lá chegando no finalzinho, ele foi acusado de ter cometido algum pecado. Sua mulher o abandonou, mandou que ele amaldiçoasse a Deus, que ele continuava adorando a Deus, perdeu a sua esposa, ele perdeu os 10 filhos, perdeu suas criações, perdeu seus servos, perdeu tudo, os amigos o acusavam. Jó ficou sozinho, Jó ficou só, e Deus veio ao encontro dele quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Quando as esperanças já tinham desaparecido, ele, doente, cheio de chagas, já esquelético, a pele cobria os ossos, ele coçava as feridas com pedaço de telha. Mas Deus, no finalzinho, Deus se manifestou. Então, nós estamos vendo que parece que tudo está contra a família, a vida, contra Deus, e a impressão que se tem é que esses demônios
esses instrumentos de Satanás, eles vão vencer. A impressão que tem é que esses instrumentos de Satanás vão vencer. Mas Deus sempre permite para que nós possamos entender que Ele está no controle. É Ele quem manda. É Ele quem faz. Então, a palavra mostra para nós que esse rio que corre até do santuário de Deus, das moradas do Altíssimo, então ele vem exatamente alegrar a igreja de Deus, que é a morada do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa é a presença do Espírito Santo, que em meio a essa turbulência, ele vem trazer alegria para a igreja, alegria para o povo de Deus. Nós podemos sorrir, podemos nos alegrar em meio às adversidades, porque há um rio, que é o Espírito Santo, que vem, as suas correntes, vem alegrar a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Você é a morada do Altíssimo, eu sou a morada do Altíssimo, a igreja do Senhor, que sou eu e você, e todos os servos do Senhor espalhados por essa terra, é a morada do Altíssimo, e esse Espírito Santo, ele vem trazer alegria para essa cidade, mesmo debaixo de turbulência, debaixo de adversidades, enfrentando correntezas, andando na contramão. Deus vem alegrar a sua igreja pelo poder do Espírito Santo. Então, a terceira observação que nós queremos fazer neste salmo: saber que Deus é soberano. Versículo 6. Versículo 6 diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Verso 8 diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. E verso 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, Deus é soberano. Soberano é aquele que tem controle, aquele que tem domínio. Então, Satanás, ele é um derrotado. A palavra de Deus assim: aqueles que nasceram de Deus, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, porque somos do Senhor, somos de Deus. Deus é soberano. Não há rei, não há rainha, não há homem, não há mulher, não há diabo, não há governo que venha frustrar os planos do soberano, todo-poderoso, onipotente. Então, meus queridos irmãos, não se assustem, não se desesperem, porque Deus está no controle, Deus está no comando. E a última parte é o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele é o único Senhor que pode nos dar a paz. Ele é o único que pode nos dar conforto. Meus queridos irmãos que estão me assistindo agora, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está permitindo tudo isso aí para que ele seja exaltado sobre a terra. Então, em todos os lugares do mundo,
em todas as nações do mundo, Deus será exaltado, porque o Brasil é o grande celeiro do mundo, tanto na parte da segurança alimentar, como também das bênçãos espirituais. Eu me lembro, porque eu tenho dezenas de livros de homens de Deus, e quando você vê a sua origem, homens de Deus abalando a África, como T.L. Osborne e a sua esposa, e outros grandes homens, que quando você vê as suas ministrações nos campos abertos da África, ou em estádios, 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 200 mil, sempre falando para multidões, ganhando almas, servindo a Deus. Billy Graham, tantos outros que me falhem a memória nesse momento. Mas de onde veio esses homens? Dos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil mesmo nós temos muitas igrejas, como Assembleia de Deus, Igreja Batista, que veio de pessoas dos Estados Unidos. Mas hoje, como é que está a América do Norte, depois que eles descuidaram dessa parte, desse cuidado que deveriam ter de fazerem a sua parte? Como está hoje a América do Norte, depois que entrou um comunista no poder? Nova York está virando uma cidade de zumbis. Nova York está entregue às traças. Cidades inteiras que estão praticamente sem comércio. As praças estão lotadas, não de pessoas passeando, familiares passeando com seus filhos, mas pessoas injetando drogas em seu corpo. E o comércio tudo fechado, e você anda quilômetros e quilômetros do centro da cidade, cidade linda, cheia de comércios, mas tudo fechado, porque as drogas dominaram, as pessoas estão virando zumbis. A filha do grande Billy Graham, ela dá uma entrevista há pouco tempo e fala assim: olha, aquilo que nós pensávamos que não era nada, virou o que nós estamos vendo hoje. Os Estados Unidos hoje, que alimentou o mundo inteiro, estão com as prateleiras vazias. Os Estados Unidos, que mandou homens e mulheres cheios do Espírito Santo ao redor do mundo, hoje estão caídos, desapareceram. Aqueles que abalaram o mundo com as suas mensagens, morreram e não tem mais herança, não tem mais herdeiros. Nós estamos vendo a morte espiritual dos Estados Unidos. E o Brasil, então, ele entra no plano de Deus como celeiro do mundo da segurança alimentar e como celeiro do mundo para as bênçãos espirituais. Então é por aí que nós temos que ver. Então Satanás, ele está apontando todos os seus mísseis para o Brasil. Então por isso que nós estamos vendo tudo que está acontecendo aí hoje. Estamos vendo tudo acontecer. Porque Satanás chamou seu exército e eles vieram para o Brasil. Mas a igreja do Senhor, homens de Deus, homens realmente comprometidos com a palavra, que não se vendem, que estão com as mãos limpas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estão espalhados pelo território brasileiro, pelo território nacional, mulheres que às vezes não têm
letras, ou seja, são iletradas, não sabem ler, não sabem escrever porque não tiveram oportunidade, mas são mulheres de oração e de jejum que estão colocando o Brasil, colocando a pátria nas mãos de Deus e têm orado dia e noite pelas madrugadas e jejuado pela nação brasileira. Então Deus está com as suas mãos estendidas sobre o Brasil. Então, queridos irmãos que estão me ouvindo, me assistindo agora, vamos confiar em Deus, porque Ele está no comando, Ele está no controle. Ele está no controle, Ele está no comando. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum rei, nenhuma rainha, nenhum governante, nenhum agente maligno vai atrapalhar os planos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e essa experiência é uma experiência pessoal. Quando chega a época de política, vocês não podem imaginar como que a feitiçaria ela é procurada. Como as obras de feitiçaria e bruxarias trabalham dia e noite em favor dos seus agentes, dos seus discípulos, dos seus cavalos. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu orei para um rapaz, ele tinha muito problema espiritual. Me falha a memória o nome dele, e também eu não iria falar porque essa live iria... essa mensagem, essa ministração poderia até chegar até ele. Quando ele me procurou, era época de eleição. Não me lembro se era eleição municipal ou federal, estadual, federal. Então, ele estava trabalhando para um político, distribuindo santinho para um político. E quando nós começamos a orar, ele ficou possuído, endemoniado e começou a vomitar. E ele vomitou o santinho, ele vomitou um santinho do candidato que ele estava trabalhando. Então, para você ver que até as pessoas que trabalham para certos políticos sofrem o ataque do inimigo, porque as feitiçarias elas começam a trabalhar todo vapor nessas épocas de eleição. Então, Igreja do Senhor, nós vamos daqui a pouco orar pela família, orar pela sua vida e vamos orar pelo Brasil. Jesus, quando ele foi preso, quando chegou lá os grupos de soldados para prender Jesus, Pedro quis defendê-lo, pegou sua espada e chegou até a cortar a orelha do soldado Malco. Mas Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada, porque quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. Se eu quisesse, Pedro, se eu quisesse me livrar das mãos desses homens, eu pediria ao meu Pai mais de 12 legiões de anjos. Mais de 12. São mais de 72 mil anjos. Eu pediria ao meu Pai mais de 12 legiões de anjos e eles me livrariam das mãos desses homens. Mas para essa hora eu vim, para que se cumpra as Escrituras. Olha que coisa importante que Jesus está falando aqui. Como Satanás está mirando para um país maravilhoso como o Brasil, em todas as suas riquezas, fauna, flora, riquezas minerais. O brasileiro é pessoa do bem,
Então, irmãos, Satanás, ele está vendo que o Brasil é o último reduto que ele precisa conquistar. Então, assim como Jesus, ele falou, se eu quisesse me livrar da mão desses homens, eu pediria mais de 12 legiões de anjos para me livrar. Hoje nós vamos pedir a Deus, Senhor, se não é hora de acontecer o que o Senhor tem previsto para o Brasil, nós te pedimos, assim como o Senhor Jesus, assim como os demônios saíram de outros países para vir para o Brasil, porque aqui é o último reduto que lhe falta. Assim como eles vieram, Senhor, mande a quantidade de legiões de anjos que é necessário para proteger a nossa pátria, para proteger o Brasil, para livrar o Brasil desses espíritos das trevas que estão aí assolando, matando as crianças no ventre, destruindo a vida dos jovens com drogas, levando as pessoas ao suicídio, destruindo os lares, as famílias. Nunca se destruiu tanto casamento como agora. Nós estamos vendo as famílias sendo destruídas, as pessoas se acabando, as pessoas se tornando sem identidade. As pessoas perderam a sua identidade. Então a igreja, ela tem um papel muito importante, porque o reino de Deus é o projeto de Deus para lutar contra o mal no mundo. Então a igreja não pode se omitir em oração pela família. A igreja sou eu, a igreja é você. Então nós precisamos orar, colocar nossa vida, colocar essas eleições agora nas mãos do Senhor, para que Satanás seja desmascarado e envergonhado, e Deus será exaltado nas terras brasileiras. Deus será exaltado entre as nações. Deus será exaltado sobre a terra, porque Satanás será envergonhado. Então, meus queridos irmãos, que Deus te abençoe. Vamos orar. Ore comigo agora. Vamos orar pela família, pela sua vida e pela nossa pátria. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, grande é o Senhor, digno de glória, digno de adoração. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estenda, Senhor, as tuas mãos agora sobre esse teu filho, sobre esta tua filha, que estão orando junto comigo nesta noite. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, traga a solução dos problemas da sua vida, problemas, Senhor, de ordem material, de ordem espiritual, problemas que estão afetando a sua saúde, problemas que estão afetando o seu casamento, problemas, Senhor, que estão afetando as suas finanças. Meu Deus, estenda as tuas mãos agora sobre esta vida e toda obra maligna, toda a força do mal, nós ordenamos pelo poder do nome do Senhor Jesus, saia desta casa, saia desta vida em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, levanta esse homem abatido, levanta esta mulher da cama, cura esta pessoa enferma, liberta esta pessoa perturbada, Senhor.
Realiza uma obra de salvação, de transformação, de libertação nesta vida e nesta casa. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa este lar, Senhor. Abençoa este casamento. O lar é o lugar mais sagrado da convivência humana, Senhor. E quantos lares, Senhor, quantos lares estão em conflito, brigas. Pai Santo, estenda as tuas mãos, traga paz para este casamento, traga paz para este homem, para esta mulher, traga paz para este filho, para esta filha, traga paz para esta mãe, para este pai. Senhor, que os rios do Espírito Santo possa trazer alegria para dentro desta casa que está vivenciando momentos de adversidades e de angústia. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoe esta casa, abençoe esta família. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, esse casamento. Não deixe esse casamento ser destruído. Renova o amor, Senhor, entre o marido e a esposa. Senhor, reconcilia pai e filho, mãe e filha. Senhor, converta o coração dos filhos aos seus pais. Converta o coração dos pais aos seus filhos. Faz uma obra, Senhor, de mudança, de transformação, de cura e de libertação, de cura emocional. Oh, Senhor, de cura física. Senhor, de cura em todos os sentidos, em todos os aspectos. Senhor, mas faz um milagre nesta casa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, nós te pedimos pela nossa nação nesta hora, meu Pai. Te pedimos, meu Deus, pela nossa nação. Te pedimos pela vida do presidente, Senhor, que luta pela reconstrução da família, pela reconstrução, Senhor, das crianças, para que as crianças não sejam, Senhor, destruídas e mortas no ventre. Ele luta, Senhor, para não deixar as crianças morrerem assassinadas no ventre da mãe. Senhor, ele não permite, não aceita, Senhor, a liberação das drogas. Senhor Deus, abençoe o nosso presidente, abençoe a nossa nação. Meu Deus, que Satanás seja envergonhado, Senhor, nessas eleições, que todas as suas armadilhas, todas as suas ciladas sejam expostas, toda a sua sujeira, Senhor, que foi colocada debaixo do tapete nessas eleições, Senhor, que todo o seu lixo seja exposto e ele seja desmascarado, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa as instituições, meu Pai, que trazem a segurança para o Brasil. Coloque as tuas mãos, que não haja lugar, Senhor, para nenhuma ideologia nefasta, destruidora, maligna aqui no nosso país, que não haja lugar para eles, meu Pai, mas que Satanás seja desmascarado. Nós te pedimos, ó Pai, a quantidade de legiões de anjos que for necessário, Senhor, para guardar a tua igreja no Brasil, para guardar os pastores, Senhor, de coração limpo, de mãos limpas, que te servem no altar, Senhor, que temem a tua palavra, respeita, Senhor, os teus ensinamentos, que luta pelos teus princípios, os princípios da palavra, aqueles que não negam o teu nome, não negam a tua palavra, mas sim, Senhor, temem e respeitam a tua palavra. Nós oramos por esses servos do Senhor, esses pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, que oram, que buscam a tua face pela nossa pátria. Senhor, oramos pela tua igreja na terra, a tua igreja no Brasil, a tua igreja aqui na América do Sul, na América do Norte, América Central, a tua igreja na Europa, na África, na Ásia. Meu Deus, estenda as tuas mãos e abençoe os pastores, Senhor, que estão espalhados pelo mundo, levando a mensagem das boas novas de salvação e de libertação. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, manifesta a tua glória sobre a nossa nação, sobre as famílias,
sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos, hoje, infelizmente, mais uma vez, não conseguimos fazer a live ao vivo. Nós agradecemos a Deus por tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem, juntamente para o bem daqueles que temem a Deus e daqueles que amam a Deus. Então, fica aqui essa palavra de fé, de esperança para todos nós, e que Deus abençoe a sua vida. Domingo agora, nós vamos ter a grande ceia do Senhor. Então você está convidado. A ceia, vamos ter a ceia 9 horas da manhã, vamos ter a ceia às 18 horas à noite. Então você está convidado, venha participar, escolha um dos dois horários e venha participar da grande ceia no próximo domingo, ou de manhã 9 horas, ou à noite 18 horas. Rua Marumbi, 99, esquina com José Cevaroli, no Templo Familiar de Adoração, onde estaremos buscando a presença de Deus, ministério, levando Deus a sério. Deus abençoe a todos, boa noite, grande abraço, paz seja convosco e até domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, paz seja convosco. Obrigado.